prestam sobre o empréstimo consignado. A gente viu a necessidade de fazer essa live, né, esse encontro aqui hoje, rapidamente, para a gente ainda tirar algumas questões de cálculo e como que procede o nosso treinamento. Hoje vai ser bem técnico, tá? Não vou me apegar aqui à questão legal, legislação. A gente tem um manual que eu vou mostrar para vocês, que é o manual do empréstimo de orientação do empregador, foi liberado pelo governo, tá? E lá tem as questões mais legais. Aqui a gente vai falar hoje muito de cálculo mesmo, tá? Porque ainda a gente está recebendo muito chamado aqui de como que é o cálculo, se está correto, se está fazendo certo ou não. Então a gente vai todo o cálculo que a gente vai demonstrar aqui vai ser baseado no manual, tá? E aí a gente vai tirando essas dúvidas aí. Se vocês tiverem no decorrer do nosso encontro aqui, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando que a Mary, ela vai estar respondendo, ok? E vamos esperar uns 5 minutinhos até todo mundo chegar aí do almoço. Ainda tem gente ainda que está chegando no almoço. Daqui a 5 minutos a gente inicia, tá bom? Aqui. Como é que tá falando aí? É onde aqui? Microfone. Aqui? Estão me ouvindo? Tem alguém aí dizendo que está sem som? Está falando agora? Eu botei no mudo porque a gente deu esse 5 minutos para todo mundo entrar. Talvez seja isso, mas vocês estão me ouvindo agora? Bom, vamos dar início aqui a esse bate-papo rápido, só para alinhar, bem técnico, tá, gente? A gente vai falar aqui de uma forma bem técnica, de resultados mesmo, né? Dentro da folha de pagamento, a gente vai mostrar para vocês no Atenas os resultados, né? A partir do lançamento do empréstimo consignado, tá bom?
Se vocês forem tendo dúvida, vão colocando aí, a Meire vai estar respondendo ao chat, tá? E se inscrevam aí e bora lá falar sobre consignado. Bom, onde que eu passo aqui? Não tá passando. Bom, vamos lá então, gente. Acho que já deu os 10 minutinhos, né? Tempo suficiente aí para todo mundo entrar na live. Tudo que a gente vai falar aqui hoje sobre empréstimo consignado, a gente vai estar se baseando no Manual de Orientação do Empregador. É um manual que foi publicado pelo governo, né? E aí ele traz a questão legal, alguns exemplos. Então, esses exemplos eu fiz questão de tirar do manual também, aplicar no sistema, para vocês entenderem o cálculo do desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento, né? Nas folhas de adiantamento, nas nossas folhas na folha mensal, na folha de férias, na folha de rescisão, ok? Então, tudo a gente está se respaldando naquilo que foi publicado pelo governo em relação a como tem que ser esse desconto e esse repasse, ok? Então, vamos lá. Recentemente, agora... Peraí. Não sei fazer esses troços, não. Então, vamos lá. Semana passada, o início do mês de junho agora, dia 5 de junho, saiu uma alteração, né, que eu vou trazer aqui para vocês, que eu acho importante, que é referente à possibilidade de haver múltiplos contratos de consignado. Então, o governo liberou aí, o empregado ele vai poder fazer a contratação do empréstimo dentro da margem, né, em mais de uma instituição financeira. Então, vocês têm que ficar atentos para que, de fato, todo mês vocês façam a busca. A gente, no primeiro encontro que a gente fez sobre a questão legal do empréstimo consignado, nós exemplificamos lá, né, como é que é o processo. Então, o empregador, ele acessa todo mês o portal do empregador, consulta as informações do empréstimo consignado, faz a baixa do arquivo, vou mostrar no sistema para vocês, né? Mas faz a baixa do arquivo para competência. Isso tem que ser feito por competência, tá? Insere essas informações na folha de pagamento e gera lá a guia para recolhimento junto no FGTS Digital, ok? Então, é importante que todo mês vocês façam essa consulta no portal do empregador, para que, caso um funcionário, né, ele tenha feito a solicitação do empréstimo consignado em mais de uma instituição financeira, vocês atualizem lá o cadastro do empréstimo consignado dentro do sistema, ok? Então, a gente vai mostrar aqui alguns casos práticos em relação ao cálculo do desconto dentro da nossa folha de pagamento, baseado nas orientações do manual, tá? Então, qualquer dúvida, depois eu vou mostrar para vocês o manual.
tem umas questões aí que eu acredito que ainda seja dúvida de muita gente. Eu posso descontar o empréstimo consignado no 13º? Eu posso fazer o desconto do empréstimo consignado quando a pessoa estiver afastada de licença maternidade. Então, tudo isso está bem claro ali no manual que o governo disponibilizou. É importante que todo mundo dê uma passada de olho, porque são questões legais, tá? Nosso objetivo aqui não é mais falar sobre as questões legais, e sim trazer para vocês de que forma o sistema entregou aí o cálculo e o lançamento dessa rúbrica e envio para o E-Social, tá bom? Então, vamos lá, gente. Uma das questões que a gente está encontrando, assim, uma certa até resistência, né? Porque a pessoa que não tem esse conhecimento, esse embasamento legal, ela vai pegar lá o valor do salário bruto do trabalhador, menos os descontos, vai aplicar 35%, essa é a margem que eu posso descontar de empréstimo consignado na folha dele mês a mês. Então, não é bem assim, né? O que diz lá o manual, lá a portaria do Ministério do Trabalho? De acordo com o artigo 30 da portaria do Ministério do Trabalho, 435 de 2025, considere-se como remuneração disponível a somatória das rúbricas de vencimento com incidência de contribuição previdenciária. Então, isso aqui é bem importante, tá? Todas as rúbricas de vencimento paga no contra-cheque que tiver incidência de contribuição previdenciárias, elas entram na base de cálculo do desconto do empréstimo consignado dentro da margem permitida, tá? E o que eu subtraio, né? Então, eu vou subtrair-se as rúbricas de desconto, também com incidência de contribuição previdenciária. Então, aí a gente pode citar as faltas, o DSR de faltas e as faltas, né? Atrasos. Então, se você deduz na base do INSS, ele também entra na base de cálculo da margem consignada. Rúbricas de desconto da contribuição, então, o próprio INSS, a gente diminui. As rúbricas de imposto de renda e as rúbricas de desconto compulsórios, né? Por exemplo, uma pensão alimentícia, tá? Então, esses são os abatimentos que eu faço. Eu vou mostrar o cálculo, vocês vão entender, assim, na prática, como funciona. Mas isso aqui eu trouxe porque eu acho que é uma informação importante. Nós já tivemos situações aqui, por exemplo, de uma rescisão de contrato, que ela só tinha contribuição, desconto de férias, por exemplo, né? Proporcionais, férias vencidas na rescisão de contrato, ela não entra somando para a base do cálculo da margem consignável, porque ela não tem tributação de INSS, ok? Então, é importante a gente ressaltar que o manual, né, a portaria lá, o artigo 30 da portaria do Ministério do Trabalho, ela diz que somente a somatória das rúbricas de vencimento com incidência de contribuição previdenciária. Aquilo que não incide contribuição previdenciária não entra na base. Mas mesmo assim, como nós tivemos questionamentos de clientes que eu não sei se porque não entenderam, não leram, ou, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas eu quero que entre aqui outras rúbricas, a gente criou uma opção, que é uma opção de vocês fazerem da forma que vocês entenderem. A gente entrega conforme a legislação manda. Mas a gente cria lá um botão direito, um cadastro de empresa, onde você faz a marcação e lança o que você quiser. Eu vou mostrar para vocês também, tá? Então, esse aqui é um item importante para vocês entenderem o cálculo que a gente vai fazer. Então, agora eu vou abrir o sistema e aí vocês vão entender baseado em que eu vou pegar salário, salubridade, pensão alimentícia, falta, qual é a base legal para que o cálculo seja feito da forma como está sendo feito, tá? Então, aqui no Atenas, no primeiro encontro que nós tivemos sobre o empréstimo consignado, né, acho que é 1 mês, 2 meses atrás, nós falamos sobre o funcionamento. Então, deixa eu vir para o Atenas, que vai ficar mais fácil agora. Vou abrir aqui o sistema. Vou minimizar um pouquinho o slide. Vamos trabalhar aqui, ó. Então, qual é o objetivo nosso? É trazer para a prática como vai funcionar isso, ok? Então, nós já sabemos que todo mês o empregador, ele entra Só um minuto, gente, que acho que a tela não está aparecendo aqui, só um minuto.
Eu acho que tá dando para vocês verem o Atenas, gente. Essa barrazinha aqui em cima, né? Então a gente vai trabalhar com ela, tá? Então a gente viu lá no nosso primeiro encontro que todo mês o empregador ele deve entrar aqui, acessar o cadastro, né? Movimentação, empréstimo consignado. Deixa eu trazer a tela para cá. Movimentação, empréstimo consignado. Abriu a tela, ele vai clicar com o botão direito e vai consultar o arquivo dentro do portal do empregador, ok? Isso vai ser feito via o nosso robô, então, para que isso funcione perfeitamente bem, vocês têm que estar com o sistema atualizado e com a Atenas Bolt. Eu acredito que todos já estejam, porque desde o início do mês passado, né, a gente já tem disponibilizado para vocês essas versões atualizadas. Então, aqui, ó, eu já deixei aqui pré-importado, porque o robô, ele faz todo aquele caminho, né? Vai lá, acessa o portal do empregador, o Emprega Brasil, baixa o arquivo e carrega para cá a informação do número de parcela mês a mês, tá? Então, eu fiz essa importação mês passado, são 13 parcelas de R$ 1.200. Eu preciso fazer esse mês novamente? Sim. Mesmo que eu já sei que é 13 parcelas de R$ 1.200. Nós fizemos dessa forma, por quê? Porque o manual, né, o governo, ele orienta ao empregador fazer essa busca todos os meses. Agora, até por essa questão da portaria aí do início do mês, que possibilita o empregado fazer mais de um contrato. Então, vamos que você baixou aqui a parcela de 1.200 em 13 vezes do mês de maio, e aí entrou um novo contrato com uma nova instituição financeira. Se você não fizer novamente essa busca, você não vai atualizar essa tela, ok? Então, pode acontecer do funcionário pedir, né, a suspensão do empréstimo, alterar a parcela, renovar. Então, é importante que todos os meses vocês façam essa baixa, tá? Seja via robô, seja manualmente, né? Que é importando, localizando o arquivo que já deve estar pré-baixado aqui na máquina e trazendo ele para a tela do consignado, ok? A gente já tem um manual sobre essa parte prática, tá? O manual está lá no site do Atenas 3000, onde vocês baixam e atualizam versões. Então, se vocês quiserem, lá a gente tem os prints, tem tudo explicadinho lá, como fazer essa baixa. Aqui eu não vou fazer novamente, porque hoje o nosso interesse é mostrar o resultado final, ok? Então, aqui, ó, eu já fiz a busca da parcela do mês 5 e da parcela do mês 6, tá? Então, eu vou começar pela folha do adiantamento, ok? Adiantamento de salário. Aqui nós abrimos a tela do cálculo. Eu já fiz alguns exemplos, já deixei calculado, só vou explicar para vocês como funciona. Então, como funciona aqui? Ó, no dia 20, o nosso cliente ele vai processar uma folha de adiantamento para um funcionário que teve o empréstimo consignado, né? Então, a primeira ação é fazer a busca da parcela, fiz a busca da parcela, não preciso alimentar tela de lançamentos variáveis, não preciso novamente digitar essa parcela na tela de lançamentos variáveis e nem tampouco na tela dos lançamentos fixos. Por quê? O Atenas, ele vai puxar este valor da parcela na verba 88954 a partir dos lançamentos do empréstimo consignado. Então, nós criamos esse cadastro de empréstimo consignado para que ele seja a base que, na hora que eu for calcular minha folha, ele vai buscar a informação, ok? Então, fiz a baixa lá, entrei aqui, parametrizei o meu adiantamento, eu fiz aqui um exemplo de um adiantamento sobre salário contratual no percentual de 40%. Ah, mas o meu é um valor fixo. Ok, ele também vai buscar, tá? Da mesma forma como ele vai fazer se for em percentual, se for sobre verba fixa, se for sobre o que você digita na variável, ele vai fazer
da mesma forma aqui que a gente vai visualizar, ok? Então, fui lá, defini que o adiantamento do meu funcionário aqui é sobre o salário contratual, num percentual de 40%. Fiz o cálculo, né? Calculei todos. O que ele retorna para mim? Ele retorna para mim 40% da remuneração base desse funcionário e ele retorna para mim o valor da parcela do empréstimo consignado. E como funciona? Bom, vamos lá. Se eu abrir aqui, ó, a tela do empréstimo consignado, qual foi o valor da parcela que eu baixei para o mês de junho? R$ 1.200, ok? Como foi feito esse cálculo, que chegou no resultado aqui de R$ 480 a ser descontado dentro do adiantamento? Se vocês vierem aqui, ó, tá vendo que a gente tem aqui um símbolo aqui, né, de interrogação, um sinal de interrogação. Se você der 2 cliques aqui, ele vai abrir para vocês um relatório demonstrando o cálculo, tá? Então, qual é o cálculo que ele faz? Primeiro, ele vai achar o valor da margem consignável sobre o adiantamento que eu estou pagando, sobre o resultado do adiantamento, não é sobre o salário dele, é sobre os 40%. Então, eu vou pegar a calculadora aqui e a gente vai conferir esses valores aqui juntos. Então, o que ocorre, ó? Eu adiantei R$ 1.760 para ele, 35%, que é a margem, me dá um resultado aqui, R$ 1.760 vezes 35%, é a minha margem consignável. O que quer dizer essa conta aqui? Quer dizer que eu posso descontar nesta folha de 40% adiantado, eu posso descontar até R$ 616 da parcela, ok? Mas não é esse o valor que ele retorna para o cálculo. O valor que ele retorna é, aqui ele só quer saber qual é o máximo que eu posso descontar sobre esse valor que eu estou adiantando para o funcionário, ok? Bom, o valor máximo é 616. O que fala o manual? Aí nós vamos lá, ó. O manual diz que eu vou descontar proporcionalmente ao valor que eu estou adiantando. Então, eu vou pegar, se a parcela é R$ 1.200, eu vou aplicar 1.200 no mesma proporção do adiantamento. Se eu tivesse adiantando 40%, 50% seria 50%, se eu tivesse adiantando 30%, seria 30%, se eu tivesse adiantando em valor, ele ia descontar os 616, porque aí ele ia retornar para mim como desconto exatamente o teto máximo que pode ser descontado pelo valor do adiantamento que eu estou concedendo a esse funcionário. Como eu fiz em percentual, então ele pega o valor da parcela vezes 40%, o valor da parcela é 1.200, vezes 40%, esse é o valor que eu vou descontar na folha de pagamento do adiantamento, R$ 480. R$ 480 representa 40% do valor da parcela, ok? Não da margem que ele localiza, ó. A margem é 616, o que me dá uma ideia de qual o valor máximo que eu posso descontar. Mas o cálculo é sobre o valor da parcela. Então, se a minha parcela é de R$ 1.200, eu vou aplicar 40% e esse é o valor que eu vou descontar aqui na folha de pagamento do adiantamento, ok? Esse cálculo, gente, se vocês tiverem dúvida, tá? Ele tem lá, tá com um exemplo, tudo explicadinho para vocês, na página, no exemplo 3, da página 29 do Manual de Orientação do Governo, tá? Então, eu fiz até com os valores iguais, que é para vocês fecharem a conta. Então, lá ele diz, né? Nesse caso, a orientação é realizar uma provisão, tá? Quando ele fala provisão, como é que funciona esse provisionamento na folha de adiantamento? O detalhe é o seguinte, aqui na folha, deixa eu minimizar aqui, voltar para cá. Aqui na folha de pagamento, quando essa verba aqui, ela subir para o E-Social, né, vocês têm que mandar o evento no 1010, então a verba 88954, que é o desconto, ele vai estar aqui, só que ele vai estar com tracinho 11, tá? Por quê? Porque como ele é um provisionamento, gente, ele não vai ter as mesmas incidências de quando ele vai para a folha mensal.
Porque o valor da guia vai ser apurado a partir da rúbrica cuja natureza tiver lá 92,54 e a incidência tiver 31 para o FGTS. Só que eu tenho duas folhas no mês. Eu tenho uma parte do salário adiantado no dia 20 e tenho o salário no final do mês. Esse desconto feito na folha do dia 20, ele se repete na folha do final do mês. Então, se eu não separar a incidência dessas duas rúbricas, elas vão duplicar dentro do portal do FGTS digital. Então, por este motivo, né, o provisionamento que o manual tá dizendo não vou deixar de fazer o desconto está lá. Porém, essa rúbrica que está nessa folha de adiantamento, ela não tem nem a natureza, ó, as rúbricas aqui, se você olhar por aqui, as rúbricas elas têm a natureza e a incidência, correto? Essa rúbrica ela não tem a natureza 92,53, que é a natureza que especifica o desconto para o FGTS digital. E a incidência dela é para o fundo de garantia zero. Quando aquela que vai gerar a guia no portal do FGTS digital, ela tem a natureza 92,53 e ela tem incidência 31, tá? Então, o provisionamento ele é feito, é descontado do funcionário o adiantamento, mas para o E-Social, quando você envia essa folha de adiantamento, ela não gera ainda a guia para você recolher o fundo de garantia. Ela vai gerar essa guia a partir do cálculo da folha mensal. Então, ó, eu vou pegar essa mesma pessoa e aí o que vai acontecer? Eu descontei R$480 dela lá do adiantamento do dia 20. Então, esses 480, eles se repetem na folha mensal, até para o líquido fechar, né? Então, ele se repete na folha mensal. O detalhe é que essa verba que vai na folha mensal, quando você envia para o E-Social, ó, aí ela não tem a extensão, porque ela não tem uma diferenciação, né? Então, eu vou botar aqui, ó, a mesma rúbrica. Para a folha mensal, ela tem a natureza específica, que é a natureza que gera para mim, dentro do portal do FGTS, a guia, ok? Ah, eu fiz o adiantamento, fiz a folha mensal, mandei para o E-Social, dentro do FGTS digital não gerou a guia. Por que não gerou a guia? Provavelmente a natureza e a incidência da rúbrica na folha mensal não estão corretas. Então, na folha mensal, ela vai com a incidência 31, que é a incidência que mostra, né, dentro do portal do FGTS digital, que existe o empréstimo consignado que tem que ser gerado à parte lá no FGTS digital, ok? Então, o provisionamento é isso. Eu vou descontar na folha de adiantamento normal, vou abater do líquido que eu vou estar pagando, porém, a rúbrica que vai subir, ela vai com a natureza 92,99, que é provisão de desconto, e sem incidência 31. Essa mesma rúbrica, quando ela se repete na folha mensal, aí ela vai subir com a natureza 92,53 e com a incidência 31, ok? Bom, mas o valor da prestação é 1.200. Eu só descontei 480 na folha de adiantamento. Como eu faço para descontar o restante? Então, o sistema ele já está preparado para isso. Aqui na folha mensal, né, ele trouxe para mim a diferença, que é os 539,33. Se eu fizer a conta aqui, ó, 480 mais 539,33, ainda não fechou nos 1.200. Por quê? Porque eu não tenho margem para descontar a prestação cheia. Eu só tenho uma margem de 1.019,33. E como eu cheguei nesse valor máximo que eu posso descontar? Bom, aqui você vai ter, né, um sinal de interrogação, você vai clicar nos 3 pontinhos e ele vai me dar a conta exatamente como prevê o manual, tá? Então, qual é o cálculo? Eu pego o salário e aí tudo que tiver, aí lembrando, se tiver insalubridade, anuênio, quinquênio, hora extra, ele entra na conta desde que tenha incidência para a Previdência, para o INSS, tá? Tudo que incide para o INSS entra na base. Então, aqui, ó, eu peguei o salário da pessoa, eu peguei a hora extra, eu peguei o DSR e somei.
E o que eu diminuo? Eu diminuo a pensão alimentícia, que ela é um desconto compulsório, tá? Então, além do INSS e do imposto de renda, eu também tenho que diminuir da base de cálculo a pensão alimentícia, ok? Então, eu vou descontar a pensão alimentícia, vou descontar o INSS, vou descontar o imposto de renda e vou descontar faltas. Esse cara faltou. Essa falta, ela é abatida na base da Previdência, ela diminui na base da Previdência, porque ela tem incidência previdenciária. Então, ela também entra no cálculo, ok? Bom, achei um valor líquido, ó. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele somou 4.400, que é o salário base dele. Ele somou a hora extra que ele recebeu no mês, que é 170. Ele somou o DSR sobre a hora extra. Aí ele veio cá e diminuiu o INSS. Ele diminuiu o imposto de renda, que está previsto na legislação. E ele também diminuiu a pensão alimentícia, que é um desconto compulsório, que também está prevista na portaria do Ministério do Trabalho. Bom, achou uma base. Ah, tá. Tem faltas, né? 146,67. Então, ele achou uma base de 2.912,36. Essa base eu aplico 35%, porque a lei diz que não pode ultrapassar 35% desse resultado, né? Então, ó, 2.912,36 vezes 35%, eu tenho aqui uma margem de 1.019. As margens são calculadas separadamente. No adiantamento, calcula a margem sobre a parcela do adiantamento, ok? E na folha mensal, sobre todo o resto. Então, eu calculei tudo, diminuí os descontos compulsórios e obrigatórios, achei uma base líquida, apliquei 35%. No final, eu só posso descontar dele, entre o adiantamento e a folha mensal, uma parcela de R$ 1.019. Eu não posso descontar os 1.200, porque ele não tem margem para esse desconto, ok? Então, foi isso que o sistema fez. Ele pegou esse 1.019, diminuiu os 480 que eu já descontei no adiantamento e trouxe para mim uma diferença de R$ 539,32. Significa que a somatória desses dois valores que vão subir no S1.200 do E-Social é que serão bases para o recolhimento do valor da parcela do empréstimo consignado esse mês para esse funcionário. Ok? Aí tem algumas questões, por exemplo, você falou que o funcionário pode ter 2 contratos, né? O que significa isso? Aqui, no empréstimo consignado, a gente ainda não pegou nenhum cliente que tenha essa situação, mas ela pode acontecer daqui para frente, né? Desde o dia 5/6, essa portaria foi publicada e há essa possibilidade. Então, o que vai acontecer? Esse cara ele vai ter mais de um empréstimo consignado aqui para mais de um contrato. Então, esse contrato aqui em cima, ele vai existir 2 vezes. O cara vai existir aqui nessa tela do empréstimo consignado para 2 contratos, com números distintos. E qual é a regra? A regra continua a mesma. Eu vou descontar sobre o total que ele ganha, base previdenciária, menos os descontos obrigatórios e os compulsórios, certo? Aplicando-se 35%. Mas eu tenho 2 contratos. A grosso modo, a preferência é do primeiro. O primeiro, eu desconto o valor. O segundo contrato, se ele não tiver margem, eu desconto só a diferença. Se não deu para descontar, o funcionário tem que procurar a instituição financeira e fazer o pagamento diretamente a ela, ok? E aí, outra questão. Alguns clientes nossos questionaram o seguinte: o meu cliente não quer que desconte sobre o adiantamento. Por quê? Porque quando eu fizer a folha mensal, ele vai ter margem suficiente, mas eu não quero prejudicar o valor que eu adianto para ele dia 20. Ok, o risco é que se você adiantou para ele dia 20 e não descontou, e quando chegar no final do mês ele tiver faltas, o cara não trabalhou e tal, não tem margem sobre a folha mensal, a responsabilidade do desconto é sempre do empregador, tá? Então, aí o empregador que deixou descontar, ok? Então, por isso que a gente, primeira mão, a gente orienta a gente alerta, né? Nosso cliente, né? Olha, cuidado, porque você pode estar
não descontando na folha de adiantamento, e dessa forma você pode estar tirando ali a margem que ele vai ter lá no final do mês, porque a gente não sabe o que pode acontecer. O cara pode se afastar, se acidentar, faltar ao trabalho, e sobre o salário ele não tem mais margem para descontar nada do empréstimo consignado. Por isso, a legislação, né, o manual de orientação, de acordo com a portaria do Ministério do Trabalho, ela prevê que o desconto deve ser feito também provisionado na folha de adiantamento, ok? Mas criamos aqui, ó, cadastro da empresa para aqueles clientes que querem fazer exatamente o que o cliente deles pede, né? A gente criou aqui parâmetros da folha. Tá? Você vai entrar no cadastro da empresa, você vai clicar no aqui, ó, tem duas abinhas aqui, logo abaixo do nome, filiais e parâmetros. Você vai clicar em parâmetros, você vai andar aqui, ó, até chegar em parâmetros da folha de pagamento. Aqui em parâmetros da folha de pagamento, você tem uma outra aba, empréstimo consignado. Do lado do botão aqui, ó, procurar, tem empréstimo consignado. Aqui nós criamos uma opção para que não descontar o consignado na folha de adiantamento, não descontar o consignado na folha de férias, ou não quero que desconte nem na folha de férias, nem na folha de adiantamento. Lembrando que a portaria do Ministério do Trabalho não prevê o não desconto, tanto em uma quanto em outra. Isso é uma opção, mas a responsabilidade do repasse é do empregador no momento do cálculo. Então, se não houver saldo suficiente na folha mensal, aí, como tudo está no E-Social, então o E-Social ele vai recepcionar o salário bruto, ele vai ter lá tudo mastigado, né? Então, pode caracterizar como assim, a responsabilidade pode voltar para o empregador, tá? Mas a gente criou a opção, a gente deu a opção. O cara recebe pouco lá e realmente eu tenho lá uma bola de cristal que prevê que ele não vai tirar falta, ele não vai ter faltas, ele não vai ter atestado, então eu não vou descontar nem no adiantamento, nem de férias, porque eu quero descontar na folha mensal. Aí você corre esse risco, mas é dada a opção dentro do sistema Atenas, ok, gente? Então a gente tem aqui a opção, tá? Não descontar ou somente no adiantamento, ou somente nas férias, ou em ambas. Marcou ali, calculou adiantamento, não descontou. Marcou ali, calculou a folha de férias, não descontou. Mas na folha mensal, ele sempre vai descontar. E aí ele vai descontar pelo valor líquido que ele tiver a receber, né? Então, se ele já recebeu, não teve mais da onde descontar, aí a gente não sabe como vai ficar. Ok? Aqui também, ó, a gente criou uma opção, já vou falar dela logo, porque são só essas 3 opções aqui que a gente tem para atender até então as demandas que a gente tem das exceções, né? Sempre tem aquela exceção ao que manda a legislação. Então, olha, eu estou fazendo uma folha de férias agora, dia 1º de junho, e eu ainda não tenho o arquivo disponibilizado lá no portal do empregador, e eu quero descontar essa parcela conforme foi descontada no mês de maio, na mesmo valor, né? Eu quero que se repita lá, apesar de que a orientação é que todo mês você busque o arquivo e a partir dele você faça o desconto. Mas eu ainda não tenho disponibilizado lá no site esse arquivo. Eu quero mandar essa folha com 10 dias de antecedência, porque é o que de praxe a gente faz, para que o nosso cliente ele se precavenha, né? Eu quero mandar essa folha com 5 dias antes, eu ainda não tenho, mas eu quero que ele se baseie no valor que foi descontado no mês anterior. Aí você tem aqui também, no cadastro da empresa, parâmetros, empréstimo consignado, a opção de marcar, tá? Ao fazer férias e adiantamento, caso ainda não exista o arquivo disponibilizado no portal, o desconto seja utilizado conforme o desconto do mês anterior. Se você marcar essa opção, ele vai se basear sempre. Primeiro, ele vai olhar lá na tela do empréstimo consignado. Ou veio aqui, olhou na tela do empréstimo consignado. Você não baixou o arquivo, mas você tem ele referente à competência do mês anterior. O que ele vai fazer? Lógico que ele vai olhar a data fim do contrato, porque pode ser que você não tenha porque findou, né? Acabou. Aquele mês anterior foi o último mês do desconto. Então, ele vai olhar a data fim do contrato.
Se a data fim do contrato é para 2026 e você ainda não baixou o mês 6, mas tem o valor da parcela do mês 5, ele vai trazer para você, para aquela folha, conforme foi realizado no mês anterior, ok? O que também, se você ler a risca aí, ou se você estudar a risca aí ao pessoal que está fazendo, né, o estudo aí do consignado, não é o ideal, né? O ideal é esperar realmente o arquivo ser baixado. Mas a gente sabe que pode acontecer. Eu preciso mandar, a empresa vai entrar de férias coletivas, eu preciso dar férias para todo mundo, eu não posso esperar o arquivo. Aí eu vou lá, marco essa opção, ele pega conforme o mês anterior, tá bom? Então, a gente tem essas duas opções no cadastro, daí 3 opções, tá? Eu vou falar da última aqui e a gente vai dar continuidade ao cálculo. Então, aqui, ó, também no cadastro da empresa, parâmetros, folha de pagamento, empréstimo consignado. Aqui a gente tem uma última opção, essa última aqui embaixo, ó, verbas, onde eu estou digitando, verbas adicionais para margem consignada. Então, a gente criou isso, porque, como eu falei, nós tivemos um cliente que ligou e aí ele calculou lá uma rescisão de contrato, e na rescisão ele não entrou com, eu não me lembro bem, vamos dizer lá, uma multa, com um evento, vamos lá, umas férias, porque realmente não é base da contribuição previdenciária, então o sistema não vai fazer o cálculo se não for base de contribuição. Então, eu tenho lá na minha folha de rescisão as férias vencidas, férias proporcionais, elas não têm incidência de INSS, mas eu quero que o valor a ser descontado some esses 2 eventos. Então, o que a gente fez? Aqui no cadastro da empresa, a gente te dá a opção. Você vem aqui e coloca o código do evento, se for mais de um, separado por ponto e vírgula. Colocou o código de evento, ele vai entrar na conta. Mas aí é por sua conta e risco, tá? Não vale depois falar, mas o sistema fez errado. Não. O sistema te deu opção. Primeiro, de fazer o certo, que é deixar em branco, né? Segundo, de fazer o errado, que é preencher, mas é uma opção. Então, o sistema te deu a opção. Você descontou, repassou, tudo bem, está dentro do que ele deve de parcela, ok. Agora, se está dentro do que manda a legislação e se isso pode gerar algum problema, pode implicar em algum problema futuro, a gente não pode prever, mas a gente criou aí a opção. Então, se você tiver algum evento que não seja base de contribuição, que você queira que entra na conta, você vem aqui no cadastro da empresa e defina o código desse evento, sempre separando por ponto e vírgula, se for mais de um, ok? Então, no cadastro da empresa, nós temos 3 opções para atender as exceções. Não descontar, empréstimo consignado de adiantamento, não descontar nas férias e acrescentar a base de cálculo eventos que não são base de contribuição previdenciária, mas eu quero que entre na conta, ok? Então, fechei aqui. Aqui, então, a gente tem um resultado. Esse resultado, quando você mandar o 1.200 para o E-Social, esse 1.200, junto com o fechamento da folha, vai gerar lá no seu FGTS digital o valor devido da parcela. Por quê? Porque este evento aqui, da folha mensal, ele deve ter a incidência e a natureza correta, tá? Ah, mas o Atenas é padrão, né? Porque essa verba é padrão do Atenas. Sim, essa verba é padrão. Então, ela já vem com essa configuração, tá? Mas já pegamos suporte aí na semana que o pessoal foi lá e tirou. E colocou diferente disso. Não pode. A verba que vai subir para gerar a guia, ela tem que ir com a natureza 9253 e com a incidência para o INSS 31. Sendo que se ela se repete, ela só pode ter essas incidências na folha mensal, em uma única folha. Por isso, quando você faz o adiantamento, faz umas férias, a gente dispara o mesmo evento com um tracinho, sem essa natureza e sem essa incidência. Por quê? Porque aí é uma provisão, e provisão não tem tributação, tá bom? Então, fechamos aqui. Consignado no adiantamento. Sempre vai ser calculado na mesma proporção
do valor que você está adiantando. Então, se você está adiantando 40%, vai ser 40% da parcela. Se for 50%, vai ser 50% da parcela. Se for em valor, ele vai pegar pelo valor máximo de acordo com o adiantamento. Então, ele vai aplicar os 35% sobre a parcela do adiantamento, ok? Bom, vamos para as férias, gente. Férias, mesma coisa. Vim aqui previamente, sempre tem que ter em mente que ele precisa dessa informação para ele jogar essa informação para a folha mensal. E um detalhe, gente, importante que tem ocorrido, tá? A pessoa até férias, ela não tem ainda a parcela do empréstimo consignado para baixar. O que, que ela faz? Ela entra aqui e ela simplesmente calcula a folha de férias e ela lança o evento. Aqui, ó, vem cá e lança o 88954 e coloca o valor manualmente. Qual é o problema em se fazer dessa forma? O cálculo vai ficar perfeito, porque ela é um desconto, vai diminuir do valor líquido, ela está na folha, vai subir no 1.200, ela vai levar para o FGTS digital, tudo tranquilo. O problema é que, quando a gente manda o 1.200, existe uma tagzinha, né, que é uma informação no XML, que ele também vai levar o número do contrato. Essas informações do número do contrato e o código da instituição financeira, ela só está aqui na tela do empréstimo consignado. Mas aqui eu não consigo editar valor, aqui eu só consigo buscar do portal e o arquivo ainda não está no portal. Então você tem duas formas: se basear no mês anterior, marcando a opção no cadastro da empresa, e aí ele vai vir aqui, mesmo que seja a competência 5. Se não tiver ainda para ele a competência 6, e se tiver dentro do período de validade ali da data fim do contrato, ele vai levar o desconto automaticamente. Mas se eu coloquei na mão, ou pela variável, né? Porque a pessoa pode vir aqui na tela de variáveis e simplesmente digitar aqui aquela verba. Quando ele calcula, nada errado. O líquido vai ficar correto, vai descontar do funcionário, vai subir no 1.200, tudo beleza. O problema é que quando você manda o 1.200, ele vai dar um erro dizendo que a instituição financeira e o número do contrato não foi informado. Por quê? Porque nem na tela de lançamentos variáveis, se você olhar aqui, ó, não tem informação para você digitar o código do banco e muito menos o número do contrato dessa verba que você está digitando na variáveis. Também não tem essa informação se eu colocar essa verba no fixo, né? Então, assim, é aquela questão, eu olhei e falei, peraí, eu tenho aonde digitar o valor, mas onde eu digito os dados da instituição e do contrato? Então, o que acontece? Se ainda não está lá na tela do empréstimo consignado e eu optar em digitar esse valor dentro da folha, a gente habilitou aqui no cadastro do funcionário, na aba do E-Social, aqui embaixo você pode colocar o código da instituição financeira, ok? Número do contrato e qualquer observação que vá para a ficha, ok? Se eu digitar aqui, aí eu consigo enviar, mesmo que eu tenha digitado esse evento manualmente dentro do tela do cálculo, ou na variável, ou no fixo, ok? Então, isso é um detalhe importante. O correto é vocês alimentarem essa tela, até para vocês terem um histórico futuramente, né? Então, você vai alimentar a tela, vai ter ali todas as parcelas, quando começou, quando terminou, tudo bonitinho. Mas se eu ainda não tenho essa informação aqui e fiz manualmente dentro da folha, não se esqueçam de colocar essa informação aqui dentro do cadastro da pessoa que vocês digitaram, número da instituição financeira e o número do contrato. Qual é o risco? Aí, quando for para o portal do empregador, o funcionário fez a portabilidade, porque agora também há uma previsão legal. Eu posso fazer a portabilidade do meu empréstimo para outra instituição financeira. Aí eu fui lá e repliquei a instituição financeira do mês anterior. Isso pode dar problema, ok? Mas a gente tem a opção.
Então, nas férias, como que funciona o cálculo? Ó, mesma condição, vai fazer um provisionamento, tá? Do valor da parcela no recibo de férias. Vou vir aqui nos três pontinhos do lado do ponto de interrogação e aqui vai ter para mim um cálculo que ele efetua dentro das férias. Então, mesma regra. Tudo que é previdência, base de previdência, entra na conta. Então, se eu tiver detalhamento de verbas na folha de férias e ela tiver coincidência de INSS, ele vai entrar na conta junto com a verba 501, a verba 508, descontando INSS, descontando imposto de renda e se tiver pensão alimentícia, tá? Neste caso aqui, eu não joguei INSS, não joguei falta, não joguei pensão, tá? Mas seria a mesma condição. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou o valor das férias, mais um terço, porque ambas são base previdenciária. Então, 1.700 mais 2.100, 2.800. Menos, eu só tive desconto de INSS, líquido de 2.570. Esse 2.570 vezes 35% é o teto máximo que eu posso descontar. Então, de 2.570, que é o líquido ali, vezes 35%, eu só posso descontar, gente do céu, 2.570 e 60 vezes 35%. Eu só posso descontar uma prestação de R$ 899,71. Então, lembre-se, essa conta é para saber qual o máximo que você pode descontar. Não significa que vai ser esse valor que vai retornar para o desconto, tá? O valor que vai retornar para o desconto é o valor, no caso dessas férias aqui que eu estou fazendo, eu fiz uma mais complexa para vocês entenderem. Porque quando é de 30 dias, eu posso descontar aquele valor integral. Agora, neste caso, eu dei umas férias para esse funcionário de 18 dias no mês, tá? Porque quando for proporcional, quebrada, rateada, você tem que fazer o cálculo proporcional a 18 dias para descontar o empréstimo consignado na proporção dos 18 dias, do gozo de férias também, ok? Então, nesse exemplo aqui, ó, o que ele fez? Ele pegou 2.100 mais os 700, achou aqui 899 é a parcela, é a margem consignável, é o máximo que eu posso descontar. Mas o valor da parcela que eu baixei para caso de férias aqui, ó, é R$700. Eu posso descontar de R$700. E a minha margem nas férias é 899. Aí a gente começa a receber ligação. Ah, mas eu posso descontar 899, por que vocês descontaram 420? É isso aqui que a gente quer que vocês entendam, tá? Tá tudo no manual. Então, o manual do governo, tá lá dizendo com exemplos, igualzinho o exemplo que eu criei aqui, eu coloquei até os mesmos valores para não ter dúvida. O que ele fala? Bom, a conta é o seguinte, depois que eu acho a margem, aí eu vou calcular a parcela a de ser descontada. Então, o valor da parcela é 700. Ó, 700. Eu vou pegar 700, vou dividir, como eu estou no mês de junho, eu vou dividir por 30. E vou multiplicar por 18, porque eu estou dando 18 dias de férias. Então, eu tenho que descontar a mesma proporção de dias, só que em cima da parcela e não da margem. A margem é só para saber qual é o valor máximo que eu posso descontar dele. Achei a margem, eu vou fazer o cálculo e vou ver se está dentro daquela margem. Se ultrapassou, ele se limita aos 899, nesse exemplo aí, se limitaria aos 899. Se não ultrapassou, ele desconta o valor, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou a parcela, o cálculo é sempre sobre a parcela, então ele pegou a parcela, dividiu por 30 e multiplicou por 18. Por que 18? Porque são 18 dias de férias. Então, 18 dias de férias equivale a R$420. Foi isso que ele trouxe para o desconto, ok? Sempre proporcional aos dias de férias. Ah, mas e quando é rateio? Não, rateio vai ser sempre por 30 ou 31, tá?
Outra questão, eu vou dividir por 30 ou vou dividir por 31, de acordo com... Na verdade, ele vai dividir sempre por 30, né? Não, por 30 e 31, conforme vocês já calculam a folha no dia a dia de vocês. Então, aqui na folha de pagamento 2, você coloca aqui, ó, empresa usa número de dias do mês, então é 30, quando é 30, 30 quando for 31. Mas ela usa número de dias, mas para férias ela usa sempre 30, então sempre 30, tá bom? Ele vai usar essa regra do cálculo normal. Então, neste caso aqui, ele dividiu por 30, porque o mês é de 30, multiplicou por 18, porque as minhas férias é de 1/6 a 18/6. Então, ele proporcionalizou a mesma quantidade de gozo de férias, 420. Mas a parcela que eu tenho é 700 e o que eu posso descontar dele é 899. Então, o que eu faço agora? Bom, quando você fizer a folha mensal, fazer a folha mensal, ele vai ajustar a conta. Então, ele vai sempre repetir o que veio das férias. Então, 420 já está aí. Quando mandar o 1.200, ele já vai para o FGTS digital gerando a guia. Só que eu tenho uma parcela de 700 e eu ainda tenho margem para descontar. Vamos lá? Então, eu vou pegar sobre o desconto que ele trouxe da folha mensal, vou vir nos 3 pontinhos e vamos refazer a conta. Então, qual é o cálculo aqui? Aí ele vai pegar o salário, vai pegar as férias que estão na folha mensal, vai diminuir os descontos, chegou no valor líquido ali de 3.802, né? Mas eu não concordo que tenha que diminuir, que tem que entrar na conta as férias novamente. Tá no manual, na portaria do Ministério do Trabalho. Então, tá lá, tem os exemplos, você tem que somar tudo de novo, tá? Então, 3.802,42 vezes 35% para ele achar quanto eu posso descontar nessa folha mensal. Então, eu posso descontar até 1.330, certo? Até 1.330, mas a minha parcela é 700. Aí, se eu já descontei 420, quanto que eu posso descontar sobre os dias trabalhados aqui, ó, sobre os 12 dias trabalhados? 280. Então, os 280 mais os 420 dá o valor da parcela e não ultrapassa o valor da margem. Entenderam? Então, 3 pontinhos ali é para mostrar o máximo que eu posso descontar. Depois que eu sei quanto eu posso descontar, eu faço a conta sempre pela parcela. Então, R$700, usando a regra de que eu somo tudo, né, que tem base previdenciária e diminuo os descontos compulsórios, os descontos obrigatórios e os descontos que também tiver base de contribuição, aplico 30%, eu poderia descontar dele até 899. É isso que essa conta quer dizer para mim. Eu posso descontar dele até 1.330, mas eu só tenho R$700 para descontar. Tá, então tá tudo certo. De 700, eu diminuo os 420 que eu já descontei nas férias e trago para cá o restante. Subi essas duas verbas no 1.200 com incidência. Sempre lembrando, o que está na folha mensal, ele vai subir aqui com a incidência, ó, 88.954, com a natureza 9253 e com a incidência 31 para o FGTS. Se tiver diferente disso, vai dar BO na hora de vocês localizarem essa guia lá no FGTS digital, tá? Então, as férias não. A das férias, eu não posso ter essa mesma natureza, essa mesma incidência, porque se eu pegar as duas folhas que sobem para o E-Social, eu vou ter 420 duas vezes, porque eu tenho duas folhas, mais os 280. Então, por isso que as rúbricas que estão naquelas folhas que antecedem a folha mensal e que se repetem na folha mensal, essas rúbricas, elas também sobem, porque elas oneram, né? Eu desconto isso no recibo de férias. Então, eu tenho que levar para o E-Social. É um provisionamento, tenho que levar para o E-Social. Porém, não com a mesma natureza. A natureza é específica de provisão e ela não tem tributação para o FGTS, tá? Então, é muito importante que, antes de baixar o arquivo, antes de mandar o 1.200, se atentem ao envio dos 1010, tá?
folha de férias, folha de adiantamento, eu vou ter sempre a mesma verba com uma extensão, que não vai ter a mesma natureza e nem a mesma incidência da que está na folha mensal, para não haver duplicidade, tá? Então, essa é a conta na folha de férias. Fechou? Tudo certinho. Bom, queria mostrar para vocês, acho que eu pulei aqui, vou voltar rapidinho, tá? A folha de adiantamento, aqui a gente viu que eu não tenho os 1.200, eu não descontei os 1.200 no adiantamento, porque eu não tinha margem, né? Então, olha só, ele gerou uma verba aqui dizendo que é a diferença para fechar os 1.200 que está lá no arquivo do banco. Então, ó, 539,33 mais 480 mais os 180,67 é os 1.200 da prestação. Só que dessa prestação eu só consegui descontar 539,33 e 480. Essa diferença de 180, ele está demonstrando aqui, é uma verba que não onera, ela não entra como desconto, ela entra como base, ou seja, ela é meramente informativa, tá? Ela vai para o E-Social também sem natureza 92,53 e sem incidência 31. Ela vai apenas como informativa, sem incidência nenhuma. E aí, no contra-cheque dessa pessoa, isso é uma informação importante, porque é obrigatório que o empregador informe ao empregado que ele não conseguiu descontar a parcela total e que ele precisa procurar a instituição e fazer a quitação do saldo que ficou devendo, ok? Isso é de suma importância. Vou fazer um documento à parte. Bom, sendo sincera, assim, eu acho que o contra-cheque é o documento mais seguro, né? Não sei também, hoje em dia a gente nem fornece contra-cheque, então, de repente, fazer um documento à parte seja viável. Mas, a princípio, aqui no sistema, quando você emitir um contra-cheque para o funcionário, você vai marcar essa opção aqui embaixo, ó, informações adicionais, apenas consignado. Se eu não marcar apenas consignado, ele vai levar plano de saúde, pensão alimentícia, as informações que já levam para vocês. Se eu marcar apenas consignado, ele leva apenas a informação do consignado. Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou pegar o exemplo do adiantamento que a gente fez. Ó, ele trouxe aqui embaixo, aqui no rodapé, ó, margem consignável 1.019,33, ou seja, eu não tinha 1.200 para descontar, eu só tinha uma margem de 1.019, sendo que a parcela era 1.200, então ele 180,67, que é a diferença dos 1.200 para os 1.019. Banco do Brasil, favor procurar instituição financeira. Esse é um comunicado para o empregado. Então, ele está dizendo para o empregado, a sua margem é de 1.019, sua parcela foi 1.200, o valor que eu não descontei de você foi 180. Favor procurar a instituição financeira, porque o empregado ele tem que ir na instituição financeira e pagar essa diferença. Acho muito importante fazer esse trabalho junto ao empregado para que ele não fique pensando que não descontou, não é culpa minha, tenho nada que fazer, entendeu? Não, ele tem a responsabilidade de procurar a instituição financeira e pagar essa diferença, ok? Outra coisa que eu vou falar aqui rapidinho, tem alguns clientes que às vezes, quando eu vou atender, eu pergunto assim, você já olhou lá na base do empregador se tem algum empréstimo? Não, mas o funcionário não falou nada, o cliente não falou nada. Olha só, o funcionário não vai avisar a empresa que tem um empréstimo, tá? O empregador ele tem que entrar todo mês e fazer essa consulta. É responsabilidade do empregador. Não é responsabilidade do funcionário ir lá e falar assim, olha, eu peguei um empréstimo consignado, hein? Esse mês vai ter lá para vocês descontarem na minha folha. Não. A responsabilidade do empregador, do cliente do escritório de contabilidade avisar, entendeu? Então, isso é importante. Já peguei situações que eu questionei e a pessoa falou, não, ninguém falou nada. Não, mas você tem que procurar saber. Você tem que entrar lá no DET, na caixa postal, que eles vão colocar um aviso lá. Se tiver, você tem que ir lá no portal do empregador e baixar o arquivo, importar para dentro do seu sistema de folha e calcular com desconto. Ok? E
também informar o funcionário se ele teve algum resíduo que ele tem que procurar a instituição financeira para isso não se voltar depois. Aí, principalmente escritório de contabilidade, né? Que a responsabilidade é sempre do escritório, que não avisou nada. Então, a gente colocou no contra-cheque esse aviso, tá? Essa mensagem. Essa folha de férias também vai sair, ó. Essa mensagem é para todas as folhas que tiver os desconto de empréstimo consignado. Então, esse aqui é um exemplo do adiantamento. Olha o de férias aqui, ó. O de férias já foi diferente. Margem consignável, ou seja, eu poderia descontar de você R$ 1.330,85, sua parcela foi de R$ 700, ok. É só isso, entendeu? Sua parcela foi 700, você tem uma margem de 1.300, então não tem nada a pagar lá no banco, entendeu? Aí entra aquela questão, não descontei no adiantamento, a minha margem é de R$ 1.300 ali, mas a minha parcela, eu descontei 700, vamos dizer assim, mas eu poderia ter descontado 1.300, só que eu não tive saldo. Aí já passa a ser um problema do empregador, tá? Então, todos os contra-cheques vão trazer essa mensagem no rodapé, desde que sistema atualizadíssimo e a marcação feita aqui, ó, cá embaixo, ó. Quando for gerar o arquivo, essa marcação tem que estar feita, ok? Bom, vamos lá para rescisão de contrato. Rescisão de contrato, a mesma lógica, tá? Então, primeira coisa, observar se eu alimentei a parcela daquele mês que eu estou mandando o cara embora, tá? Ah, eu não alimentei, não baixou ainda, não está no prazo, mas eu tenho que fazer, vou colocar na mão, tudo bem. Desde que no cadastro dele você vá lá na aba do E-Social, lá embaixo, coloca a instituição e o valor da parcela, tá? Para não dar erro na hora de enviar o 1.200. Então, ó, fiz a baixa, mês 6, né? Fui lá, botão direito, mandei consultar, tá? O robô trouxe para mim o valor da parcela, ok. Vou fazer o cálculo da rescisão. Automaticamente, o sistema vai fazer o quê? Tudo que tiver base previdenciária, a gente fala base previdenciária, é tudo que incide para o INSS, né, gente? Acho que todo mundo sabe, mas só para ressaltar. Então, tem incidência de INSS? Entra na conta. Não tem? Não vai entrar, porque está na portaria do Ministério do Trabalho. Então, o artigo 30 da portaria do Ministério do Trabalho diz que toda remuneração base previdenciária. Ah, mas eu não concordo. Ah, eu acho que não é isso. Tudo bem, vai lá no cadastro da empresa, inclui as rubricas que você quer que também entre na conta e manda bala. Mas a portaria do Ministério do Trabalho diz que é toda remuneração base previdenciária. Então, essas férias aqui, como padrão no Atenas, não vai entrar, porque não tem incidência previdenciárias. Então, qual foi a conta que ele fez? Ó, sinal de interrogação, clico nos 3 pontinhos aqui, tá aí o cálculo para mim. O que é base previdenciária na rescisão? Saldo de salário, 13º indenizado, 13º proporcional, desconto de INSS e o desconto do INSS da STC. Se eu tivesse média, entraria. Se eu tivesse imposto de renda, entraria. Se eu tivesse pensão alimentícia, entraria. Se eu tivesse multa, não entraria, porque não incide para a Previdência. E assim vai, tá bom? Então, esse relatório vai me dizer quanto eu posso descontar daquela prestação que eu baixei. Então, aqui eu tenho R$ 971. Somei, né, o 13º, o salário, o 13º, diminuí o INSS, apliquei 35%, essa 971,25 é o valor que eu posso descontar, não posso descontar mais do que isso. Aí agora eu vou para o desconto. Então, o desconto, eu vou lá no empréstimo consignado, vou olhar quanto que foi a parcela dele, R$ 1.000. Então, se a parcela dele foi R$ 1.000, ó, dia 15/6 ele foi mandado embora. Eu vou estar descontando dele R$ 971,25. Por quê? Porque eu já estou o cálculo já é feito sobre 15 dias, então não preciso pegar, dividir. O cálculo já é feito sobre 15 dias. Sempre vai ser feito com base no que ele está ganhando. Então, eu tenho aqui o limite de 971 para uma parcela de 1.100. Eu posso descontar 1.100? Não posso. Por quê? Porque 1.100 ultrapassa a margem consignável que
que eu apurei aqui quando eu olhei para dentro do sistema. Então, quando eu olhei aqui para o sistema, a conta que ele fez da margem consignável, ele me deu o resultado, e o resultado é 971, é o máximo que eu posso descontar. Aí ele vai lá na tela do empréstimo consignado. Ó, ok, empréstimo consignado é R$1.000, mas eu não tenho margem para R$1.000. Então, eu desconto só o teto máximo, ok? Então, o desconto é sempre com base na parcela, olhando para o limite máximo, que é o cálculo da margem consignável. Eu acho que isso aí agora não vai ter dúvida, né? Espero que não. Mas está tudo lá no manual, tá? De orientação do governo, com exemplo, tudo bonitinho. Bom, aqui calculei, a gente ainda não tem, até porque o termo de rescisão, ele é um modelo padrão, né? Tem uma portaria do Ministério do Trabalho que rege lá o termo de rescisão. Então, a gente ainda não conseguiu embutir aqui a mensagem, né? Porque vocês não vão emitir contra-cheque, vocês vão emitir o termo de rescisão. Mas a gente até tem uma solicitação para entrar aqui, esse cálculo que vocês têm aqui, ó. Se vocês quiserem disponibilizar para o funcionário no momento de fazer a rescisão, vocês podem estar emitindo esse relatório à parte. Esse relatório você vai grampear ao termo de rescisão, que é a conta, né? Na margem consignável dele. Mas aquela mensagem que sai no contra-cheque não vai sair no termo de rescisão, porque ele é um modelo padrão também, tem uma portaria e tudo mais. Ok? Então, a rescisão é isso. Bom, algumas pessoas podem estar aí perguntando para a Meire. Minha folha é rateada. Como é que vai ser o empréstimo consignado? Bom, ele vai fazer o rateio, tá, gente? Ainda, até a versão de hoje, a gente não tem essa opção, mas a gente já está com uma solicitação de desenvolvimento para que a gente monte esse cenário. Por quê? Porque aqui dentro do empréstimo consignado eu não tenho como colocar, né, quantos dias o cara trabalhou em cada tomador ou sessão para ele sair rateando. E lá no cadastro do rateio, eu ainda não tenho essa opção de colocar aqui a instituição financeira e tudo mais. Mas a gente já está incrementando até para um cliente nosso que pediu isso ontem. Então, assim, até a versão de hoje não tem, mas daqui para frente vai ter, tá? O que mais a gente pode falar aqui? Tá. Uma informação importante aqui, ó. Esse aqui é o manual, tá? Esse aqui é o manual do Ministério do Trabalho. Esse aqui é o manual com toda a legislação. Tudo que eu falei de cálculo aqui tá no manual. E aí a gente tem até nos slides lá, eu coloquei até as páginas, tudo bonitinho para vocês, aonde vocês localizam. Ó, por exemplo, aqui na página 29, ó, do manual, página 29. Ó, aqui na página, da página 29 em diante, aí começa aqui, essas contas que eu passei para vocês. Ó, aqui tem a menção ao artigo do Ministério do Trabalho que fala sobre o que eu considero como base, o que eu desconto. Tudo que eu falei, a gente está baseado na legislação, tá, gente? Na portaria do Ministério do Trabalho. E aqui eu tenho os exemplos, ó, regras específicas. Aí, a partir dessa página 28, 23 do manual, vocês têm lá, na prática, tudo aquilo que a gente conversou até agora. Então, ó, adiantamento, ó, exemplos de remuneração disponíveis. Aí ele explica, tem uma tabelinha de natureza e tudo mais. Aí aqui tem, ó, trabalhador com falta e pensão, é um exemplo que a gente fez lá na folha de adiantamento, que eu coloquei falta e pensão para mostrar para vocês. Aí tem o exemplo 3, trabalhador com adiantamento de salário, então lá explica exatamente esse cálculo que eu mostrei para vocês dentro do sistema, ó. Fala da natureza quando é provisão, ó, lembra que a gente falou? 92,99, sem incidência 31. Quando eu provisiono na folha de adiantamento. Aí, quando vai para a folha mensal, ele explica direitinho o cálculo, tá? Fala sobre o cálculo nas férias, ó, trabalhador com férias gozadas no mês, com férias quebradas, tá? Fala sobre o trabalhador desligado. Tem algumas informações que eu acho muito relevantes para vocês, que aí eu não vou entrar nelas, porque é a legislação, né? Então, ó,
Empréstimo consignado no 13º salário. Eu acho que já tem gente se perguntando, como vai ser no 13º salário? Então, lá no item 5.5 da página 39 do manual, ele fala, né, o desconto das parcelas de empréstimo consignado no âmbito do programa do crédito do trabalhador está restrito a 12 competências, ou seja, não cabe descontar no 13º salário, não sendo permitido desconto na folha de pagamento referente ao 13º salário. Então, o que vai acontecer? Ah, mas o meu cliente quer que desconto na folha de 13º salário. Aí eu fui lá, lancei a rúbrica com a natureza 92,53 e com a incidência do FGTS 31. Não vai computar no FGTS digital. Ele vai dar uma mensagem quando você mandar o 1.200 dizendo que o indicativo de apuração não está correto, tá? Não são permitidas rúbricas, ok? Então, dei uma lida aí nesses detalhes. Não aplica nas contratações do programa de crédito trabalhador, desligamento do trabalhador pouco tempo atrás, pouco tempo, vamos supor, o cara entrou para trabalhar, fez empréstimo consignado, ficou um mês e saiu. Aqui explica como vocês têm que proceder, tá? Maternidade, achei interessante aqui, desligamento na competência ou antes da competência. As verbas rescisórias que a gente explicou, o que entra, o que deixa de entrar. 5.9 fala sobre salário maternidade. Então, salário maternidade também vai ter o desconto baseado na margem consignável, 35% do salário maternidade que é pago pelo empregador, quando o salário maternidade for pago pela empresa, né? Ok? Então, é isso, as retificações. Então, assim, esse manual de 49 páginas, ele vai agora ampliar para vocês o conhecimento legal, tá? Que a gente também tem, e a gente vai orientando vocês, mas é importante vocês, clientes, vocês darem uma lida. Por quê? Porque se o cliente de vocês pedir algo que está totalmente fora, você vai falar para ele, olha, infelizmente não tem como fazer, porque não há previsão legal. Tem até uma questão aqui eu achei interessante, porque nós já fizemos para um cliente, ele quis, a gente fez, mas aqui está dizendo sobre transferência. Acho que eu botei até no meu slide aqui, vou mostrar só esse slide aqui e a gente finaliza, tá? Casos de transferência entre empresas do mesmo grupo econômico, CNPJs distintos, no caso, né? Então, ele fala o quê? O manual, o item 5.4. No caso de transferência de trabalhadores entre empresas do mesmo grupo econômico ou em caso de transferências na sucessão empresarial, é essencial observar regras específicas quanto à escrituração e ao desconto das parcelas do empréstimo no âmbito do programa do crédito trabalhador. Então, no E-Social, a transferência de um trabalhador entre empresas do mesmo grupo econômico ou em caso de sucessão é formalizada por meio de eventos específicos de admissão e desligamento. Então, a gente sabe que a gente tem que mandar o desligamento de onde ele sai e a admissão para onde ele vai. Embora estejamos tratando de situação em que o contrato de trabalho é continuado, a gente sabe que não há interrupção, sem dissolução efetiva do vínculo, para fins de registro no E-Social, trata-se de uma nova admissão com matrícula própria, ou seja, matrícula diferente, gerando um novo vínculo a um CNPJ diferente. Então, a gente sabe que quando o governo posta lá no portal do empregador a parcela, ele vincula o número do contrato, o CNPJ da empresa que o cara trabalha, tudo certinho, a matrícula, enfim. Nestes casos, a empresa que recebe o trabalhador por transferência só deverá realizar a escrituração e o desconto da parcela do empréstimo consignado após as informações do empréstimo daquele trabalhador estarem disponíveis no portal do Emprega Brasil. Achei interessante, porque nós tivemos várias situações que o cliente ligou e falou assim, ele foi transferido para o CNPJ. Aí a gente, usando o bom senso, olha, aguarda então, porque a gente não sabe se você colocar o desconto num CNPJ diferente daquele CNPJ que está vinculado à instituição financeira, se haverá a baixa dessa parcela. Não, mas eu acho que sim, eu acredito que vai ser sim, isso é meio... Então, enfim, aí a gente acata, né, o que o cliente quer. Mas eu achei interessante porque o manual diz que só faça o desconto quando
o portal disponibilizar a parcela vinculada àquele novo CNPJ, porque pode ser que essa parcela fique perdida, esse é o problema, a gente não sabe, pode ser que fique perdida e não há o abatimento da dívida, do que o funcionário deve, e aí isso vai refletir lá no final. Então, assim, tem algumas observações aqui no manual, tem algumas questões legais que é muito interessante que vocês deem uma olhadinha. Não se refere. A forma de cálculo é o que a gente queria trazer para vocês, tá? Para não haver essa confusão de que, descontou errado, eu tenho margem, descontou a margem, por que não descontou a margem? Eu quero descontar mais, eu quero antecipar. Essa era a nossa preocupação. Esse encontro nosso é para falar da parte técnica, tá? Não da questão legal. A questão legal, vocês têm um manual aí que está explicando, a gente pode até mais na frente, se vocês quiserem, a gente pode até marcar um novo encontro. Mas é para a gente falar mesmo da parte técnica. Espero ter ajudado, tirado essa dúvida em relação ao cálculo. Lembrando que todo mês é importante que todo mundo, todo empregador faça essa busca, porque nem sempre o empregado vai avisar a empresa que ele pegou o empréstimo. Então, é obrigação do empregador fazer essa consulta, tá? E é isso, gente. Espero que tenha clareado. Se inscreva aí no nosso canal. Já fiz 2 lives, esqueci de falar. Então, e até a próxima, tá bom? Um abraço. Pode